deixa eu te perguntar uma coisa, existe também um grau que é aceitável das crianças, Sim, né? e assim, é tem. importante as mães saberem assim, não existe quem não tenha grau. Todo mundo tem grau. Qual é o fato da gente prescrever o óculos para uma criança? Depende, né? Depende se o grau é muito, por isso que a gente tem que fazer esse teste. Se o grau é muito forte, então a gente com o teste, a gente faz o exame do grau em criança desde cedo. Então com esse exame do grau eu consigo descobrir se ela tem o grau correspondente para a idade dela, que é o que você falou, que é o que eu falei, né? Se ela tem essa diferença grande de um olho para o outro, então diferenças maiores do que 2 graus entre um olho e outro, pode ser um fator de desenvolver a briopia. A metropias fortes, o grau forte pode desenvolver, o estrabismo pode desenvolver. Então isso a gente na consulta a gente já consegue detectar tudo isso. E deixa eu te fazer uma pergunta, por exemplo, eu uso óculos, meu marido não. Os meus filhos, eu preciso me preocupar por minha causa, por exemplo? É genético? Sim, o principal fator é genético. Na verdade, assim, eu sou míope, meus pais não. E eu tenho a miopia forte, mas por quê? Eu tenho tios paternos, tios maternos que têm miopia forte. Então, se você não necessariamente é o pai e mãe, tá? Sim. E assim, estrabismo em criança é igual, necessariamente é óculos. Então não importa se a criança tiver 0,25 de miopia ou 10 graus de miopia, a criança obrigatoriamente terá que ser tratada com óculos quando você tem o diagnóstico feito de estrabismo. E é muito comum a gente ter, é importante falar sobre o pseudoestrabismo. Pseudo, na palavra, é falso. Falso estrabismo, porque é normal a criança no começo, a base larga de nariz, toda vez que a criança nasce, ela tem essa base larga, e a base larga dá a falsa impressão do olho estar virado para dentro. Então é comum você receber crianças e falar, eu acho que ela tem estrabismo. Então assim, eu acho que tem, mas assim, e muito encaminhamento de pediatra, então isso é importante, eu prefiro o pediatra que tenha dúvida, e falar, eu acho que tem estrabismo, e aqui a gente vai determinar se tem ou não. O coçar crônico dos olhos pode levar a alguns problemas. Eu tive esse problema. Então assim, o fato de coçar o olho, você pode causar um microtrauma na córnea e você pode acelerar o grau do astigmatismo. Então geralmente criança alérgica sempre tem astigmatismo. Sim, porque fica... É uma relação muito parelha, porque o coçar crônico pode desenvolver. Isso mais para frente pode trazer um problema chamado ceratocone, que é uma outra Eu, por questão. exemplo, não posso operar justamente porque a minha córnea, acho que está muito fininha, de tanto que... Coça. Quem lembra ela botando foto com os olhos vermelhos no Instagram. Por isso que o exame é importante desde cedo, dos 6 meses aos 3 anos, em relação ao estrabismo. E também uma coisa rara, que isso é a pior, infelizmente a pior parte da nossa profissão, que é o retinoblastoma. Isso é importante. Quando você vê a propaganda na televisão sobre o reflexo vermelho, o teste do flash de luz, que você tira um flash, isso é extremamente importante. O flash de luz, ele pode ser um fator de algum problema simples, algum erro refracional grau que é corrigido facilmente, como um tumor maligno. Nossa. Isso é uma das causas de morte em criança, que geralmente só vai ter sintoma, só vai ter alteração do teste do reflexo vermelho depois que o tumor já está no estágio avançado. E isso é uma causa de morte, graças a Deus é raro, mas o retinoblastoma, a faixa etária, é nos primeiros 3, principalmente nos primeiros 3 anos de vida. Então esse é outro fator para você trazer uma criança cada vez mais cedo no oftalmologista. Então assim, oftalmo é visita obrigatória igual ao pediatra, gente. Exatamente. Tem que vir. Ninguém dá essa devida importância, mas é muito importante, né? Exatamente. Que enxergar faz parte da vida, né, gente? Não tem como, né? É difícil viver sem enxergar. Enfim, vamos voltar com o Sandro. A gente quer que vocês deixem as perguntas que vocês possam fazer. Não esqueçam de se inscrever no canal, dar o like no vídeo e comentar aqui com a gente pra saber se vocês têm mais alguma dúvida, que a gente volta aqui pra falar com ele, tá bom? Que pelo jeito, ele tem muita coisa pra passar pra gente e eu acho que pode ajudar você. Mas, de verdade, corra, marque um oftalmo, seu filho tem 2, 3, não importa. Quanto antes você levar e conseguir detectar alguns probleminhas, podem ser corrigidos até os 7 anos e nenhum problema vai acontecer na fase adulta. Eu tenho um monte. Porque talvez, né, a gente não sabia na época que deveria ir ao oftalmo, né? A sua maior arma é a informação.
informe-se, né? Exatamente. Informe-se e compartilhe essas informações com quem tem filhos, porque é muito importante. E o Sandro volta, hein? Volta, Sim, Sandro. claro. Será então um tá prazer. bom. A gente Tá bom. vai selecionar aí os principais assuntos que vocês nos trouxerem e a gente vai abordar aqui com o Dr. Sandro. Beijo!